Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor por mais uma reunião. Eu confesso aos irmãos que eu sou bastante ajudado pelas revelações que Deus tem dado para nós, a maneira prática, né? Essa reunião é uma reunião de uma palavra fundamental de conhecimento, mas que tem uma aplicação na nossa vida, né, baseado na palavra profética que Deus ele tem dado para nós. Eu sei que tinha muitos irmãos ainda para orar, mas devido ao horário, né, graças ao Senhor pela ainda a fome e a sede pela oração dos irmãos, né, louvamos a Deus que isso seja alimentado, esse sentimento de orarmos. Então, né, quanto Amém. mais nós chegarmos mais cedo, mais irmãos vão poder orar, não é verdade? Senhor Jesus. Irmãos, Amém. como os irmãos sabem, esse aperfeiçoamento ele tem como objetivo mostrar para nós todo o plano de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura, não tocando em pormenores, mas tocando naquilo que de fato é do nosso interesse, mostrando para nós como as coisas elas vão acontecer em cada era. Esse é o objetivo desse aperfeiçoamento, para que a gente possa estar claro de como as coisas vão acontecer na sua cronologia. Porém, nós demos agora uma parada nós estamos falando agora sobre a era da igreja. Nós estamos gastando um tempo para falar do Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus, ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto, ele está relacionado com a pessoa do Senhor. Esse Evangelho de Deus, ele é com respeito ao seu Filho. O Evangelho de Deus é com respeito ao seu Filho. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 4. É com respeito ao seu Filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi. E quando ele fala que ele veio segundo a carne, ele está falando da obra que Cristo veio realizar na terra. Uma obra por um lado, o primeiro aspecto é uma obra de resgate, é uma obra de salvação, é uma obra de tirar o homem do império das trevas para introduzir ele em uma outra esfera. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição. Quando ele se ressuscitou com o Espírito de Santidade. Foi nesse momento da sua ressurreição que Deus disse, hoje eu te gerei. É nesse momento, não foi no nascimento, não foi na morte, mas foi na ressurreição. E esse Espírito agora de Filho, agora nos alcançou e nos deu também um novo nascimento. E esse outro aspecto é o aspecto do Evangelho do Reino, que Deus quer constituir aqueles que Ele resgatou, porque Deus tem uma herança para nós. Então, esse é o Evangelho de Deus, é o Evangelho completo, é o Evangelho de uma salvação completa. Esse Evangelho traz ao homem uma salvação completa, uma salvação que torna esse homem um herdeiro, não somente um filho, não somente um filho maduro, mas torna ele um herdeiro. Esse é o Evangelho de Deus. E é sobre isso que nós estamos tratando. Nós já tratamos sobre o Evangelho da Graça. Cada item aqui, irmãos, sobre na graça nós temos a propiciação, que foi o pagamento que o Senhor, o pagamento da nossa dívida. Nós que cometemos a dívida, nós adquirimos essa dívida por causa do pecado, mas quem pagou essa dívida foi o Senhor. Ele foi a remissão. A remissão é que depois da dívida paga, os nossos pecados foram perdoados. A redenção é que quando nossos pecados foram perdoados, nós fomos resgatados do império das trevas. Nós éramos escravos de Satanás nesse império, mas a redenção de Cristo, ela nos tirou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13.
que ele nos libertou do império das trevas. O outro item é a reconciliação. Quando nós fomos tirados do império das trevas, aí o Senhor nos trouxe e nos reconciliou com o Pai. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 9. Aí, a reconciliação, nós temos o quê? A justificação. O que é isso? É que quando nós vemos, nós apresentamos ao Senhor nu, né, ao pecado, mas por causa dessa obra, os pecados perdoados, agora o Senhor nos envolve com a justiça do seu Filho. E quando Deus ele olha agora a justiça cumprida pelo Filho, não é justiça nossa, não é justiça praticada por nós. Isso foi a justiça do Filho, a obra que agradou ao Pai. E aí essa obra que agradou ao Pai nos revestiu. Quando Deus ele olha para nós, ele olha e vê o seu Filho, o que ele realizou por nós. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aquele o anjo da morte lá no Egito, quando ele chegar na porta dos hebreus, o que ele via? Ele via o sangue. Ou seja, aqui nessa casa alguém já morreu. Então não entrava por causa do primogênito, não entrava por causa do sangue do Cordeiro. Os irmãos entendem? Então quando Deus ele olha para nós, a justiça, ela impede que o Senhor faça alguma coisa com a gente. O que ele vê o seu Filho, o que ele realizou por nós. Aí, essa justificação é que quando Deus ele olha para nós, ele já não vê não mais como o pecador, mas ele nos vê agora como justo. Por quê? Porque por causa do seu Filho que é justo. Diz que o Senhor foi o justo pelo injusto. Então, esse justo que é o Senhor, ele nos revestiu. E agora essa justiça aqui foi praticada pelo Senhor que nos envolveu. E isso fez o quê? Aconteceu uma santificação. A santificação aqui é a separação. Nós estávamos no império das trevas e essa obra que foi realizada o pagamento, a remissão, a redenção, reconciliação, justificação, houve uma separação. Essa separação aqui, irmãos, ela é aquela separação do primeiro dia. Diz que havia trevas, como nós outrora éramos trevas, mas nós somos o quê agora? Luz no Senhor. E quando o Senhor separou, houve a primeira separação, o que você fez? Separou a luz das trevas. Então, é essa separação. O Senhor separa. Você não faz parte mais desse ambiente. Você não é mais para viver como andam os gentios, não é isso? Vamos ler isso. Está em Efésios. Efésios, capítulo 2. Não, capítulo 4. A partir do versículo 17. Vou ler só o 17, na verdade. Amém. Pode ler, Roberto. Está aí o microfone. O irmão Roberto vai ler aqui. Amém. Jesus ao Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, assim vivíamos quando nós estávamos onde? No império das trevas, na vaidade dos nossos pensamentos, andávamos assim. Então, uma vez que nós somos separados, nós não devemos andar mais como eles andam. Por quê? Porque nós não somos mais gentios. Agora nós somos a igreja. E o que é a igreja, irmãos? A igreja é uma ilha no meio de um oceano. Ela está no oceano, mas ela não faz parte daquele oceano. Ela não faz parte. E esse ambiente aqui é o ambiente, a igreja é o ambiente onde os céus governam. Em todo o oceano, para os irmãos entenderem, o oceano é todo mundo, quem governa é as potestades, o príncipe desse mundo. Mas na igreja,
quem governa é os céus. Os irmãos me entenderam? É uma ilha onde os céus governam. Esse ambiente, a igreja é o ambiente onde os céus governam. Por isso que a igreja é a realidade do reino dos céus. Por quê? Porque é os céus quem governa. É porque é os céus quem governa. Em todo mundo quem está dominando, os dominadores deste mundo perverso. Mas nós não somos dominados por este mundo. Senhor Jesus. Então, irmãos, aí houve uma separação. E nós falamos que precisa haver agora uma transição. Quando você é separado, para você agora viver a realidade do reino, você precisa de uma transição. E essa transição nós falamos, ela é o batismo. Você precisa ser batizado. É uma necessidade. O Senhor disse que é importante para todo homem ser batizado. Primeira coisa, ele nascer de novo, pelo Evangelho da Graça. E a segunda coisa é ele ser batizado. Por quê? Porque o batismo, ele sepulta o velho homem que foi crucificado com Cristo quando ele creu. Então, se ele foi crucificado, se ele morreu, ele precisa agora ser sepultado. E como se faz o sepultamento desse velho homem? Pelo batismo. Isso está em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 4. Leide, pode ler aí para mim, por favor? Amém. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Então, eu não sei se foi aí ou se é aqui, que estava aqui, né? Porque saiu baixo aqui. Mas os irmãos que eu acho que estão assistindo ouviram, né? Amém. Amém. Então, porque tem um problema aqui mesmo. Então, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Amém? Então, o batismo é um sepultamento. Agora, quem morreu? Versículo 6. Versículo 6. A Shirley está com você, Leide? Não, ela está participando de outra reunião. Não estou ouvindo. É porque não dá para me ouvir aqui. Tá. Ela está participando de outra reunião. Amém. Tá bom, então. Irmão Jeová, pode ler para mim? É o 6 de Romanos, né? Isso, 6, versículo 6. Ó Senhor Jesus, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Amém. Então, quem morreu aqui, irmãos? O velho homem. Os irmãos entendem? Amém. Então, esse velho homem morreu, né, na obra de redentora de Cristo. Ele foi crucificado com Cristo. Então morreu, sabe para quê? Para que você viva uma nova vida. Ele foi crucificado para que esse velho homem, irmãos, no capítulo 7, ele foi comparado como um velho marido. O marido que dominava a gente, esse velho homem. Mas quando ele foi crucificado, ele morreu. Então, se ele morreu, agora nós podemos casar com outro. E esse outro agora é Cristo. E você agora, então, ele foi crucificado, agora você vai sepultar esse velho homem. Como sepulta? Pelo batismo. E quando você sepulta ele, a Bíblia diz aqui, para assim também andemos nós em novidade de vida. Então, para que ele morreu? Para que eu e você vivêssemos uma nova vida. Então, o que é essa nova vida, irmão? É a vida do reino. É viver a vida do reino, irmão. Viver a realidade do reino dos céus. É viver o governo de Deus aqui na terra. Outrora nós vivíamos governados por Satanás, mas agora estamos em um outro governo.
aonde Deus governa. Nós estamos na igreja, e na igreja é o ambiente onde Deus governa. É uma nova vida, é um novo viver. Eu sei que ainda temos muitas dificuldades, lidamos com o Behemoth e com o Leviatã ainda. Mas louvado seja o Senhor, irmãos. Estamos na igreja para isso, para nós sermos aperfeiçoados. Você e eu estou nessa reunião para isso, para ser aperfeiçoado, para aprender a lidar com o Behemoth e com o Leviatã. Porque o que vai tratar com ele, irmão, sabe o que é? É a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é uma espada. E você viu, nós vimos na descrição, quem vai mexer com o Leviatã? Diz que alguém vai ousar pegar ele com um anzol? Quem é doido? Alguém vai colocar a mão perto dele? Quem é doido? Mas a palavra do Senhor pode tratar com esse Behemoth e com esse Leviatã. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, é quem vai fazer tudo isso. E nós estamos aqui para nós sermos edificados. Deus quer edificar a sua igreja. Então, o que vai edificar, irmãos, não é a palavra da graça. A palavra da graça, ela nos tira de lá, do império das trevas, e nos transporta para o reino, para que a palavra do reino, ela venha nos edificar. Senhor Jesus, deixa eu agora me encontrar. E nós estamos falando sobre consagração, que é o primeiro item, irmãos, depois da transição. O primeiro item é a consagração. Todo aquele que quer viver uma nova vida, irmãos, para poder lidar com esses animais, é necessário que ele se consagre ao Senhor. Se faz necessário, irmãos, a consagração, nós já falamos, vou repetir aqui, a consagração, o primeiro item a consagração, ela é baseada na gratidão. A pessoa que se consagra, ela precisa olhar para aqui, ó, por tudo que foi realizado por ela. Aqui não tem nenhuma obra humana. O pagamento, quem pagou não foi a gente. Quem perdoou, o Senhor, por meio do pagamento, nos perdoou. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos reconciliou, foi Ele que nos justificou e foi Ele que nos separou. Aqui não tem obra do homem, nenhuma obra humana, não tem nenhum esforço humano, não tem nenhuma morte do homem aqui. A morte do homem foi crucificado com Cristo, mas a sua morte está aqui, ó. Aqui você tem que morrer todos os dias. Aqui tem a aplicação da cruz, não da cruz de Cristo, mas agora a sua cruz, que você tem que tomar diariamente, deixando o velho homem no lugar que ele deve estar, na cruz. Que isso é difícil. Eu falando aqui, irmãos, é doce, mas quando desce no ventre, se torna amargo. Como é difícil praticar isso. Então, a consagração, a primeira coisa, é baseada na gratidão. Precisa olhar para aqui, irmãos. Ter gratidão no coração, porque você vai olhar, ver que eu e você não merecíamos o que foi realizado por Ele na cruz. Então, por isso que a consagração ela é baseada, primeira coisa, na gratidão. Segunda coisa, ela resulta, nisso aqui, em justificação, santificação, transformação, conformação, e vai nos levar para dentro da glória. A consagração, ela nos leva a não viver mais para nós mesmos. Nós lemos aqui sobre Eliseu, no seu chamado, nós lemos 2 Coríntios, nós lemos aqui também uma passagem de Davi, quando diz que não ia oferecer sacrifício que não lhe custasse nada. Lemos também Êxodo, que todo aquele que era consagrado pertencia ao Senhor. Então, todos que se consagram, irmãos, ele está disposto a não viver mais para si mesmo. Quando você se consagra, você se oferece a Deus, se coloca diante de Deus, é porque você está disposto a não viver mais para você mesmo. Não está disposto, não quer mais viver pelos seus pensamentos, nem pelas suas razões, nem pela sua vontade. Ele abre mão de tudo isso para que a vontade de Deus, o plano de Deus, seja realizado na vida dele e por meio dele. Consagração
é ser separado para Deus e ser colocado num altar diante de Deus para ser retirado tudo aquilo que não agrada a Deus. No altar, nós lemos lá no Holocausto, primeira coisa lá no altar, o que acontece? Ele é imolado. Primeira coisa, ele é imolado. Segunda coisa, ele é esfolado. Aqui já não é mais, aqui aquela esfolada é tirar o couro, né? Aqui nós fomos cobertos por Cristo, que é a sua justiça. Aqui vai tirar a nossa justiça própria, aquela vontade própria. Aqui é para ser retirada e a consagração ela é para eliminar isso, é tirar a nossa justiça para ser revestido de Cristo. Consagração, segunda coisa, terceira coisa, ele é esquartejado. Depois que ele é esfolado, ele é esquartejado. Significa o quê? Que Deus quer ganhar o nosso ser, parte por parte, cada área da nossa vida. Ele quer consumir cada parte, cada área, uma por uma, aos poucos. Você lembra que quando Ezequiel, ele falando quando o Senhor mediu para ele entrar no rio, ele media 1000, aí a água dava no tornozelo. Mediu mais 1000, você vê que Deus ganhou o homem dessa maneira. Parte aos poucos. Ele não entrou, não mergulhou de uma vez. Deus mediu para ele. Primeiro eu vou ganhar até o seu tornozelo. Depois eu vou ganhar até os seus joelhos. Depois eu vou ganhar até a sua cintura. Depois, agora eu quero por completo. Deus quer o homem por completo, mas ele vai ganhar o homem aos poucos. Parte por parte. Senhor Jesus. O último estágio é quando o homem totalmente desaparece e Deus aparece, quando ele se torna cinza. É o último estágio, onde o homem não mais eu, mas Cristo. Lembra daquela passagem? Vamos ler, acho que vale a pena. Vale a pena. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. E isso, irmão, é interessante que essa consagração e esse trabalhar de Deus, de nos ganhar, ele vai acontecer nós andando com Deus. Em andar com Deus, estamos consagrando a nossa vida como fez Noé, andou com Deus, então a vida dele é uma vida consagrada, satisfez a vontade de Deus na sua época, como hoje também nós. Se nós andamos com Deus, com a vida consagrada, nós satisfaremos o desejo do coração do Senhor. E aí, aqui diz assim, capítulo 5, versículo 23 e 22 e o 24. Eu vou ler para vocês. Olha, preste atenção, viu? Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu... Não, eu vou ler o 21 para vocês entenderem melhor, certo? Enoque viveu 65 anos e gerou... Me mostre a vida dele antes de Metusalém. Como era a vida dele antes? Quem pode me dizer? Mas a Bíblia pode dizer para você como foi depois de Metusalém. Como ele andava... Não importa viver o dia de hoje. Não importa viver o dia de hoje. Para Deus. Amém. Como é a nossa vida antes, irmãos? Agora é o que é agora. Depois de Cristo. Depois de Metusalém, como era a vida de Enoque? Andou Enoque com Deus. Então, nossa vida de andar com Deus, de alguém que se quer se consagrar ao Senhor, quer ter uma vida consagrada, é uma vida de andar com Deus. E isso, irmãos, é tão importante que vai ter um resultado glorioso para nós.
andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve, 300 anos. E teve filhos e filhas. Agora vamos para o resultado de uma vida consagrada e de andar com Deus. Andou Enoque com Deus. E já não era. O que é isso aqui, irmãos? Isso é que a consagração consumiu todo o seu ser. Os irmãos estão entendendo que a consagração, irmãos, é eliminar tudo aquilo que impede que a gente ande com Deus. Consagração é eliminar tudo aquilo que não agrada a Deus. E para isso nós precisamos andar com Deus. É um item importante que eu não falei nas outras reuniões. Está vendo, irmãos? Que cada reunião Deus traz algo novo para nós. Isso o Senhor me deu agora. Então a consagração, para mim, ter uma vida consagrada e que Deus vá ganhando o meu ser todos os dias, parte por parte, eu preciso andar com Ele. E andou com Ele e já não era. Ou seja, não mais eu. O eu não existe mais. Ele foi eliminado. Por quê? Porque Deus o tomou para si. O resultado, irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena de nós hoje abrirmos mão de uma, como nós temos falado hoje, os irmãos, na verdade, a palavra profética tem trazido para nós, não viver mais no plano terreno. Vai valer a pena, irmãos, nós vivemos, consagrar a nossa vida em viver em função de um plano superior, de um plano que já está projetado para nós, planejado antes da fundação do mundo. Vai valer a pena. E você vai ver que, olha só, Deus tomou Enoque para ele. Sabe quem quem Deus vai tomar para ele, irmão? É o filho varão. Deus vai tomar para ele um dia. Então eu e você precisa estar nesse grupo. E se eu quiser estar nesse grupo, é importante que eu tenha uma vida consagrada ao Senhor. Não viva mais, irmão, olhando, procurando dinheiro na terra. Porque percebe que a pessoa que quer achar alguma coisa, ela fica olhando para baixo, não é? É olhar aqui, ó, olhando para a terra, querendo achar alguma coisa. Está ouvindo, não? Amém? Amém. Nessa condição, né? Nesse estado, né? Amém. Está ouvindo? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Ser encontrado nesse estado, né? Adequado. Amém. Eu estava, enquanto o irmão está falando, eu tô aqui meditando quando diz assim, que estará dois no campo, né? Sim. E um será tomado e o outro não. Então, o estado de um está adequado, né? Verdade. Então, a gente precisa ter esse sentimento, né? Amém. Esse sentimento de estar nesse estado adequado. Essa Amém. Condição correta. Amém. Então, irmãos, um estava vivendo o plano terreno, outro vivendo o plano celestial. Um estava apenas esperando o Senhor, o outro, além de esperar, estava apressando. Então, irmãos, vai valer a pena. Muda esse estado. Comece a colocar a sua mente, eu quero colocar a minha mente nas coisas celestiais. Eu quero acordar pensando nas coisas celestiais. Eu quero viver todo dia pensando nas coisas celestiais. Eu quero à noite estar pensando nas coisas celestiais. Eu quero aspirar a isso, irmãos. Por quê? Porque no Alimento Diário dessa semana falou, porque eu já morri e eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Lá é o meu lugar e lá é o seu lugar. Senhor Jesus. Então, o resultado, irmão, de alguém que quer consagrar a vida, andar com Deus e satisfazer a sua vontade, é que naquele dia Deus vai tomar ele para si. Eu pergunto, você quer ser esse? Você quer ser esse? O caminho é esse. Amém. Esse é o caminho para nós. Consagração. Amém. Por isso, consagração, o outro item aqui, consagração significa ser exclusivamente do Senhor.
eu vou ler esse versículo, eu acho que vocês sabem qual é o versículo que eu estou falando, né? Uma propriedade exclusiva. Qual é o versículo? Quem arrisca? É uma propriedade exclusiva de Deus. Quem arrisca? Quem arrisca? Ninguém? Propriedade exclusiva de Deus. Tem 2 versículos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. E do Antigo... 1 Pedro. 1 Pedro, amém. Agora, vamos lá, que mais? Capítulo? 2:9. 2:9, amém. Parabéns para você, meu irmão. Acredito. 2:9, amém. Mas não foi pelo Google, não foi? Não! Foi pelo Espírito. Pode mentir não, pode mentir não. Porque aproveita que a câmera tá desligada aí, né? Aí ficam pesquisando pelo Google. Brincando, viu, amados? Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 2:9. Então o irmão que falou pode ler. Pode ler, irmão, o versículo. Ó Senhor Jesus. Amém. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Sim. a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou Sim. das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Isso. Sua consagração, irmãos, fazer de nós consagração significa ser exclusivamente dele. Se os irmãos quiserem anotar aí, eu li Levítico 27 e 28, Números 3, 13, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Então, esse versículo que eu li com vocês agora, ok? Vou repetir. Levítico, capítulo 27, versículo 28. Números, capítulo 3, versículo 13. 1 Samuel 1, versículo 1. O outro item é a consagração nos torna mais úteis ao Senhor. Eu vou perguntar para vocês, por quê? Justamente porque a consagração vai fazer você andar com Deus. A consagração vai eliminar impurezas de nós. A consagração vai eliminar tudo aquilo que impede que a gente ande e aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso que você vai ser mais útil. Aí eu quero ler esse versículo com vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Irmã Aline vai ler para nós. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Senhor Jesus. Amém. Não. No microfone. Ora, numa grande casa Sim. não há somente utensílios de ouro e Sim. de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Senhor. Foi o 20. Aí eu leio o 21. O 21 e Oi, irmão, esse capítulo. capítulo 2, versículo 20. De 1 Timóteo? Não, de segunda. 2 Timóteo Ah, tá. 2, Amém. 20. Deixa eu aqui. 21. 20 e 21. Isso. Pode ler. Amém. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, Sim. será utensílio para a honra, Olha só. santificado e útil ao seu possuidor,
estando preparado para toda boa obra. Amém. Amém. Então os irmãos entendem? Quanto mais impureza for eliminado de nós, mais seremos dele e mais úteis seremos nas mãos dele. Por isso que a consagração ela é importante para nós. É tão importante que eu já estou na 6ª semana que estou falando sobre consagração. 6 semanas. Essa, se não me engano, vai ser a 6 já. Glória! Não é a 6? É a 6, olha só. E toda reunião, Deus sempre traz para nós algo novo. Mas eu prometo para vocês que essa será a última semana. Então, irmãos, eu quero falar para vocês algo aqui. Gênesis, ele fala da criação, ou seja, o início de tudo o que aconteceu, né, de tudo que Deus criou, né, tudo que Deus criou e do que aconteceu com o homem. Isso é o livro de Gênesis, é o livro do início, da origem. Livro de Êxodo, ele fala do que o homem... Né? Lembrei. Aqui, eu não entendi o que eu escrevi. Ó Senhor Jesus. Aqui é porque é letra de médico. Vamos lá. Então, a Gênesis fala da criação e o que aconteceu com o homem. Quando esse homem, e o que aconteceu com ele. E o que aconteceu com ele, Êxodo fala a situação que ele se encontrava. Ele se encontrava no cativeiro e que Deus ia o resgatar. Isso é Êxodo. É a história do homem que tinha se tornado um prisioneiro e a reação de Deus para libertar esse homem. Isso é Êxodo. E para o cumprimento daquilo que Deus queria, ter um lugar de uma habitação nessa terra. Levítico fala de como esse homem que estava sendo resgatado deveria servir a Deus. Isso é o livro de Levítico. Como ele deveria se consagrar para servir a Deus. E Números fala que esse que estava se consagrando, que tinha sido libertado, que tinha caído lá em Gênesis, Deus queria fazer dele um exército. Isso são os 4 livros. O homem que tinha caído, se tornado um prisioneiro, Deus resgatando. Esse homem que é resgatado, Deus mostra para ele uma vida de consagração e de como deve servi-lo. E agora que esse homem é a consagração e o serviço dele a Deus vai fazer dele o quê? Um exército. Isso é os 4 livros. E o 5º, que é o refalar de Deus. Deus refalando tudo, de novo, novamente, outra vez. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Espero que os irmãos tenham entendido. E vou abrir agora para os irmãos compartilhar, tá bom? Na próxima reunião, eu vou entrar agora nesse tema aqui, que é justificação, que eu vou adiantar para vocês. Essa justificação é prática de justiça, ou seja, práticas que estejam de acordo com a vontade de Deus. Jesus é o Senhor. De todo o coração